Quero você, quero você. Começou Quero como você. camelô e aos 20 anos abriu a lojinha Discolux, vendendo discos. Nos anos 70 fundou a gravadora Gravação, que deu espaço a Carimbó, Siriá e os outros ritmos paraenses. Lançou sua própria carreira de cantor e em 75, não sei se está certo, hein? Saiu o primeiro compacto. O grande sucesso, Quero Você. Tô falando de quem? Carlos Santos, que bom Sou te eu. receber aqui! Sou eu! Tudo bem? É você Beth, mesmo, tudo bem, Beth querido. Tapazio? Que bom você ter vindo aqui com a gente. E tudo isso, além disso, da música, ele montou um grupo de comunicação vigoroso. Hoje está com uma rádio que é primeiro lugar na cidade, que é a Rádio Mix, não é isso, Carlos? Vamos começar um pouco Beth, falando de... eu quero só fazer uma correçãozinha aí. Eu comecei, na verdade, com 19 anos como comerciante, como lojista, né? Mas são 20 anos incompletos, né? Sim, Porque eu comecei em agosto e eu completei 20 anos em novembro. Então, são 20 anos incompletos. Mas, realmente, a minha história de sempre ser um lutador, né? Desde quando eu vim de Salvaterra, eu nasci na Ilha do Marajó, na então Vila de Salvaterra, município de Soure. Sim. Aí meu pai me trouxe com 13 anos para cá, para Belém. E Aí ele trouxe por quê? Ele quis tentar a vida aqui ou já tinha algum negócio aqui, teu pai? Não, meu pai era um pequeno comerciante e aos 13 anos eu completei o meu primário lá. Então, para dar sequência no início do ensino médio, Sim. né? E ele me trouxe para me continuar os meus estudos, porque lá você tinha a opção de ir para Soure, estudar em Soure, porque em Belém não tinha, ou então vir para Belém. Vim então para vim pra cá. Belém, sim. Ele me trouxe para cá e vim morar com a tia Natalina Santos, já falecida, faleceu com 100 anos. 100 anos? A idade que eu quero chegar. Que máximo! Com essa saúde, com esse vigor e com essa inteligência. E a tua memória, que eu conversando contigo antes de começar o programa, tu lembra de datas assim fantásticas. Olha, mas aí... Beth, então meu pai me trouxe e eu contrariei o meu pai. Meu pai queria que eu estudasse, me formasse. E quando cheguei lá em Salvaterra, eu vendia papagaio. Que massa! Pipa para colocar no ar. Vendia para meus colegas. Rabiola, papagaio, curica. Né? Então, quando chegou aqui, eu tentei fazer a mesma coisa que eu fazia lá. Mas a concorrência era grande. Eu disse, essa aqui não é o caminho que eu tenho que seguir. Eu tinha 13 anos. Mas tu tinha aquele tino, né? Sim, de querer claro, ganhar seu dinheiro. Claro, ganhar dinheiro. Fazer dinheiro. Você sabe qual é a diferença de fazer dinheiro e ganhar dinheiro? Não. Fazer dinheiro, você tem compromisso com o resultado. Olha, ele estava dando uma aula para nós ainda agora, viu? Agora, ganhar dinheiro, você não tem compromisso com o resultado. Você tem um salário fixo. No final do mês, você tem direito àquilo que você trabalhou e tudo. Quem vai lhe pagar pode ter ou não ter lucro, mas tem que pagar, o que assumiu de compromisso. Aí tu estavas contando que aí era o papagaio e depois não estava dando Quando certo. chegou aqui, eu observei que a concorrência era muito grande e tal, e eu então fui procurar quem era o campeão do papagaio. Era o Walter. E encostei nele. Que não era o Cobra. Não, era o Walter. Aí o Walter era o Fanchão, que chamava. Fanchão, era. Ganhava todos, cortava... E tu moravas aonde? Eu morava no Matinha. Sim. Na 3 de Maio com a Domingos Marreiro, Sim. na casa da tia Natalina Santos, na Vila São José, Casa 7. Olha, né? olha a memória desse cara, olha a memória. Isso eu cheguei aqui em 1964. 1964, logo após a Revolução. Muito bem. E eu cheguei para o Walter e disse, Walter, com o que é que você trabalha? Aí disse, eu vendo disco, lá no Ver o Peso. Menino! Ele morava bem em frente à casa da tia. Aí eu disse, eu posso ir te ajudar lá? Aí disse, tem que falar com a tua tia, né? Aí eu fui falar com a tia e tal.
Aí a tia disse, chame ele para vir falar comigo. Então eu fui, chamei ele, foi, tá. Ele era bem mais velho que tu? Bem, mas vai com família e Ah, tudo, tá. né? Era casado, tinha filhos e tal. Aliás, o Valtinho, que é o filho dele, um abraço para Valtinho. Ele me acompanha em tudo, o Valtinho, que é o filho do. E foi o sucessor do Walter. Ele tinha uma banca de disco na frente da Casa Chama, ali no Ver o Peso. Sim. Aí a tia disse: olha, eu sou responsável pelo Carlos aqui. E ele indo com você para trabalhar num disco, lá na venda de disco, você fica responsável. Né? Eu era de menor, ia fazer 14 anos. E como eram esses discos? Ele comprava de LPs. gravador? Não, mas ele comprava de gravador? Como ele fazia isso? Ele comprava nas lojas, naquela época, Record Disco, no Empório Musical, na Radiolux, na Yamada. Ele comprava, ganhava um desconto e revendia lá. Numa banca? Na banca, era encostado... Tipo um camelô mesmo? Era camelô, era camelô. Sim. Então eu comecei a ir sábado e domingo. Nesta época, eu estudava lá na Escola Industrial Salesiana, ali na Pedro Miranda, antes de chegar na Sacramento. Aqui na Pedreira, no final né? Na Pedreira, da Pedreira, divisa com o Sacramento. Então eu estudava ali de segunda a sexta-feira, eu era semi-interno, eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. Olha. Lá eu aprendi, além da escola, eu aprendi a profissão de tipógrafo. Inclusive, eu machuquei a minha mão na máquina de tipografia, máquina de gráfica, Sim. né? Hoje está tudo mais moderno, mas naquela época era no linotipo, era máquina de cutelo para cortar papel, era máquina de imprimir. E numa dessas máquinas de imprimir, eu imprimia a minha mão porque eu estava fazendo a guelta. Guelta era fazer um trabalho no intervalo, na hora do almoço, enquanto os outros estavam brincando e eu estava querendo trabalhar. Era eu sempre fui focado. Ganhar dinheiro. Fazer dinheiro. Desculpa, eu não aprendi. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Aprendam isso, fazer dinheiro. É isso que o americano faz, made money. Né? Então o americano ele tem o foco de fazer dinheiro. Então isso eu aprendi muito cedo. Aprendi vendo meu pai, que ele tinha uma mercearia lá em Salvaterra, e eu ia para lá há 7 anos, né? E se der tempo eu vou contar por que eu me tornei remista daqui a pouco. Mas aí, voltando, aí como é que foi a partir daí que tu começou a ter ligação com o disco? Aí comecei a ter ligação com o disco. Mas antes, lá em Salvaterra, o meu pai tinha uns sonoros. Era sonoros carioca. Ele vinha para cá, para Belém, levava os lançamentos, e eu ficava curioso para colocar, para tocar, para conhecer os novos sucessos que o papai levava para lá. Muito bem. Então, nesse contato com o disco, lá com o Walter, vendo ele ficava sentado, assim como está esse rapaz aqui, sentado no banquinho, esperando os clientes chegarem para comprar. E eu ficava um pouco incomodado com isso. Um dia eu cheguei: Walter, você me dá uns discos que eu quero sair por aí vendendo, mas onde é que você vai vender? Eu disse: não, eu vou vender por aí. Daí eu fiquei observando que após o almoço, né? O intervalo do almoço, após meio-dia. Lá no comércio? Lá na feira do Ver o Peso. Né? As pessoas saíam para comprar discos, comprar as coisas, porque estavam com dinheiro no bolso. Aí eu digo: pô, aí tem uma oportunidade. Daí pedi os discos para ele e saí para vender para os feirantes lá, nas barracas. Nas barracas. Era o vendedor de frutas, vendedor de camarão, enfim, ali no Ver o Peso que você conhece. Muito bem. Fui e vendi rápido os discos que ele me deu, uns 10 discos mais ou menos. E era LP? LP, Luiz Calaf, Los Corroleiros, esses discos assim da época, né? Só Berengão, discos que vinham do Caribe, essa coisa toda. Muito bom. Aí, ele disse: onde é que você vendeu? Eu disse: por aí, eu não disse aonde, né? Aí ele disse... porque era o segredo teu de negócio, né? Olha, aí eu cheguei e disse... Ele perguntou: você quer levar mais disso? Não, no próximo final de semana. Aí no outro final de semana eu comecei a sair todo final de semana para vender depois. Porque eu observei que eu queria vender na hora que o feirante estava com o dinheiro no bolso. Aí um dia, no final de semana, ele disse: Carlos, fica aí tomando conta da banca que eu vou sair. Daí ele pegou um monte de disco, saiu,
para vender. Só que ele foi 10 horas da manhã. Não vendeu quase nada. Voltou com todos os discos. Aí eu disse, eu sou melhor do que o Walter. Ah, que massa! Eu observei, sou melhor do que o Walter. Aí o que aconteceu? Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou botar uma banca para mim. Vou botar uma banca de disco para mim. Aí eu disse, pô, mas eu fui ver quanto era para fazer uma banca de disco. Custava, como se fosse dinheiro de hoje, 200, naquela época, 200 cruzeiros. Que seria o quê? R$2.000? Não, Ou mais? R$ 200, ou uns 300, eu não sei. Aham. Bom, aí eu cheguei e disse, vou pedir para o meu pai emprestado. Meu pai, nessa época, ele estava vendendo peixe. Ele comprava peixe lá no Pacoval. Aham. Ele tinha alugado uma geleira, daí comprava peixe lá e vendia aí no Ver o Peso. Cheguei dentro do ônibus Matinha, ali Ele tem uma memória impressionante. na Avenida Portugal, em frente ao relógio do Ver o Peso, de um lado, do lado direito, do lado esquerdo era Casas Pernambucanas. Eu me lembro disso. Lembra lá? Me lembro. Onde hoje é o Manolito. E que era amarelo e azul na época, não era? Era essa Isso cor. era. Muito bem. Ali, Que eu tu disse, tinhas papai, depois o Avistão Aí e o papai- Feirão. Aí o papai perguntou para mim, porque eu disse, papai, me empreste 200 cruzeiros. Ele olhou para mim, aí disse, mas para que você precisa de 200 cruzeiros, Carlos? Eu disse, não, eu quero botar uma banca de disco para mim. Aí disse, aonde? Ele disse, aí no Ver o Peso. Naquela época tinha a loja, uma das mais famosas em Belém, era o Jaú Camiseiro. Eu me lembro Bem na disso. esquina da Castilhos França com a Avenida Portugal. Que depois foi uma Iamada ali? Não, aquela ali da onde é pescaria. uma praça, é uma pracinha. Ah, sim, já sei. É uma pracinha ali. Aí eu idealizei colocar ali porque passa muita gente, né? Você tem que estar, para fazer o seu negócio, você tem que estar onde passa muita gente. A internet, o que é? É uma rua com muita gente. Entendeu? Sensacional esse cara. É muito bom. Então, você tem que remar a favor da maré, porque aí você vai com mais velocidade. Muito bem. Aí papai disse, Carlos, não posso, eu gostaria de te ajudar, mas não vou poder, que não comprei bem peixe e tal. Agora, olha, Carlos, esse negócio de Ver o Peso e tal, porque ele já sabia que eu ia lá ajudar o Walter, já queria sair do Walter, já tinha tomado a minha decisão e tal. Eu disse, não, pai, não se preocupe. Aí eu voltei para casa da titia e tal, fiquei pensando, disse, pô, se o meu pai não pode me ajudar porque não está em condições, ninguém vai poder me ajudar. Eu tenho que contar com Deus. Mas não desisti. Eu tinha um pouquinho de capital da comissão que o Walter me dava, quando eu saía para vender. Comecei a comprar disco e tal, pensando como ia fazer. Aí eu peguei 2 caixotes, daqueles que são descartáveis ali no Ver o Peso. Sim. Após o expediente, o pessoal deixa aqueles caixotes de madeira, ripados assim, no canto. Peguei 2 caixotes desses, levei lá para frente do Jaú Camiseiro, botei no chão e botei os meus discos que eu tinha em cima do caixote e comecei assim. E tu já comprava das outras lojas? Tu já ia Eu comprava todas essas lojas que revendiam, eu via onde tinha o sucesso, e tinha Racisa também ali na Padruti. Então eu comprava, tinha um desconto, ia lá, vendia e assim que eu fui. E daí tu fizeste o feirão discos e tapes. Não, daí, preste bem atenção, eu comecei a trabalhar, me formei lá, aprendi a profissão de tipógrafo e comecei a trabalhar meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar, o papai querendo me tirar lá do Ver o Peso, porque eu contrariei ele. Ele ficou, sabe, meio preocupadíssimo, que ele disse, Carlos, Ver o Peso, tem gente boa, tem gente que não é tão boa, isso, E tu, um menino, né? E uma criança, tinha 14 anos, 15 anos, já fazia 15 anos já. Muito bem. Aí teu primeiro CLT foi aonde? Foi na revista Amazônia Gráfica Gabarra, na Leão 13, entre a 13 de Maio e a Santo Antônio. Foi ali que eu comecei a trabalhar. Tinha 3 operários, eu era o 4º e eu era de menor. A minha primeira carteira profissional era de menor e fui trabalhar ganhando meio salário mínimo.
Sim. Tá? Meio salário mínimo. Aí, muito bem, comecei, tá, cheguei lá, era tipógrafo, fazia rápido, aí chapa. Você sabe o que é tipografia? Sim. Vai botando o tipo assim Sim, e tal, sim. para As imprimir. letrinhas. As letrinhas individuais, exatamente. Muito bem. Aí, de repente, começaram a comentar que, olha, tem um cara aí que é novo e faz rápido e tal, era muito ligeiro. Muito bem. Aí me chamaram numa gráfica, o Amazonas, lá na Coronel Luiz Bentes, no Telégrafo, me chamou. Queria falar comigo, eu fui lá, aí disse, você não quer vir trabalhar comigo? Eu disse, por que você quer que eu venha aqui? Eu disse, não, porque já me falaram que você é bom tipógrafo e tal, dá uma boa produção. Quanto é que você ganha? Lá, ele disse, eu sou de menor, ganho meio salário. Ele disse, eu lhe pago um salário. Ele disse, quando é que você quer que eu comece a trabalhar? Aí eu disse, primeiramente, onde é que eu posso fazer uma chapa? Eu fui, peguei o modelo, fiz a chapa rápida e tudo. Você pode começar a trabalhar Agora. não, quando você quiser. Eu disse, amanhã venho aqui. Aí cheguei lá, falei pro meu pai e disse, pai, eu vou sair do emprego. Eu disse, mas por que você vai sair? Foi tão difícil conseguir e tal. Eu disse, eu vou sair porque eu vou ganhar um salário de profissional. Não vou ganhar meio salário, apesar que eu sou de menor. Aí eu fui ganhar, saí, fui lá, agradeceram, olha, se não der certo, você volta para cá e tal. Isso tá bom e tal. Aí fui trabalhar lá na gráfica Nossa Senhora de Fátima. Agora, voltando para a música. Ah. Como foi que a música, depois que você Sim, estava na gráfica e tal, e até... E paralelamente à gráfica... Tu ainda vendias? Eu vendia disco sábado e domingo. Ah. A gráfica eu só trabalhava como operário de segunda a sexta-feira. Até que eu fui trabalhar com o Conrado na gráfica Sagrada Família. Sim. Um abraço para o meu amigo Conrado, que foi meu patrão, aqui na Independência. Naquela em frente época, ao museu. Em frente ao museu. Um dia eu... Da Dona Edila. Da família da Dona Edila. Edila. Que é diretora, foi diretora da Assembleia Paraense também. Então, eu sei. É, a família toda da exato, gráfica João, né? Isso, tudo. João, marido dela, marido isso. do João, exato. Eu conheço ela, amiga da minha esposa, inclusive. Sim. Muito bem. E eu, então, continuava no disco vendendo. Continuava vendendo disco sábado e domingo. E operário de segunda a sexta-feira. Sempre trabalhei de domingo a domingo. Eu gosto de trabalhar de domingo a domingo. Tu gostas de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, eu me divirto trabalhando. Né? Quando você faz o que gosta, você não trabalha, você se diverte. Né? Então, um dia o Conrado me chamou e disse, Salvaterra, porque o meu apelido era Salvaterra no meio gráfico. Né? Então, Salvaterra, com o que é que teu pai trabalha? Eu disse, ele compra peixe, vende no Ver-o-Peso e tal. Ele disse, por que tu não vai trabalhar com teu pai? Eu disse, negativo, eu não quero trabalhar com meu pai, eu quero ser independente. Aí ele disse, Salvaterra, tu és diferente. Com Zé Conrado. Foi o grande incentivador que eu tive na minha vida. Meu inspirador foi meu pai e meu mestre, Jesus Cristo. Né? Mas o Conrado, com essa frase de falar que eu sou diferente... Te despertou? Me despertou, porque eu fui para casa da minha tia, fiquei pensando, se eu sou diferente, eu tenho que provar para mim. Tem que fazer alguma coisa diferente. Não, eu tenho que provar para mim, eu não tenho que provar para ninguém. Eu falei isso para mim mesmo. No outro dia, cheguei com o Conrado e disse, Conrado, eu não venho mais trabalhar amanhã. Mas por quê? Eu vou trabalhar... Ele pergunta, vai trabalhar com teu pai? Eu disse, não, já lhe falei que eu quero ser independente, eu não quero trabalhar com meu pai. Ele disse, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu vou fazer o que eu faço sábado e domingo, agora eu vou fazer segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. E o que é que você vai? Vou vender disco na rua. Sim. Aí disse, isso dá? Eu disse, dá. Porque eu já tinha feito a conta. Eu ganhava sábado e domingo vendendo disco, fazendo dinheiro, mais do que os 5 dias trabalhando com operário. Né? Então, o negócio é fazer conta, tem que fazer conta. Né? Aí, entreguei o meu lugar lá para o Conrado, lá na Gráfica Sagrada Família, com o pai dele, o seu João, e fui trabalhar, e assim começou
o meu negócio no No disco. disco. E E que depois, depois uma rádio. depois evoluiu para Feirão, o programa. discos e tapes, É, programa de televisão, comunicador. aí E acelerou. essa paixão pelo Silvio Santos, Silvio que também Santos. foi uma... Vou contar a história com o Silvio Santos rapidinho. Eu ia para Salvaterra, nas férias, né? A gente saía o navio Presidente Vargas, saía ali do Galvão Mosqueira e Soura. Mosqueira e Soura, isso. Um dia eu vejo numa banca de revista, uma revista O Cruzeiro, na capa estava o Silvio Santos. Eu já tinha assistido o Silvio Santos na televisão, que era na TV Marajoara, Canal 2. E eu comprei uma revista, O Cruzeiro, e comecei a ler. Aí comecei a me interessar por toda a história do Silvio Santos. Aí eu disse, eu tenho que fazer isso aqui que ele fez. Aí eu comecei a modelar. O que se fala hoje é modelar, ou seja, você se espelhar em alguém. Então eu comecei a observar como o Silvio Santos fazia e não como inveja, mas um exemplo a ser seguido. Foi isso que eu fiz na minha vida. Ele cortava os cabelos no Jaça. Eu comecei a ir lá no Jaça, depois que eu tive condições. Enfim, ele... Tu chegaste a conhecê-lo, a Silvio ter Santos, convivência de... Eu fui um privilegiado na vida. Eu estive 12 vezes com o Silvio Santos. Entre as quais, uma vez, do Jaça, falei pro Jaça que eu queria assistir a gravação do Silvio Santos. Eu já tinha assistido antes, e quem me levou lá foi o Severina Chique, o Genival Lacerda. Genival Lacerda. Me levou lá porque não tinha rádio, né? Não recebia esses cantores isso, todos. Ele me levou lá no Silvio Santos, no Cinema Sol. Ainda não tinha o SBT. E o Silvio disse, o Jaça disse pro Silvio, o Carlos quer assistir a gravação lá do seu programa e tal, o Silvio e tal. Aí disse, mas como é que o Carlos vai entrar lá no SBT? Ele disse, não, você deixa uma autorização lá e tal. Eu disse, não, o Carlos vai comigo. Aí ele, depois cortou o cabelo lá e disse, Carlos, vamos. Daí eu fui, ele dirigindo o carro dele e eu ao lado, Que 45 a 50 minutos, lá da Faria Lima até o SBT. E ele conversando, levando... Conversando, me perguntando muita coisa, e eu perguntando. Foi uma mentoria que eu tive, 50 minutos de aprendizado, foi um privilégio. Agora, por esta vez, eu estive outras vezes, e inclusive estive no escritório dele, na antiga casa dele, na Rua Leiria 53, lá em Moema, conversando com ele. Foi a oportunidade que eu tive, que eu disse, Silvio, eu sou o pai do Silvio Santos. Como assim? Em sua homenagem, eu dei para o meu filho o seu nome. Silvio, eu sou Santos, então eu sou o pai do Silvio Santos. Ele riu. Tá? A gente está no Te Toca e a gente te trouxe mais para tu também falares sobre a tua música, que é Quero Você. Quero Você é uma versão que o Alípio, juntamente com... Ontem o Jesus não, o Manuel Cordeiro falou que era uma versão, né? É uma versão de uma música da Guiana Francesa que eu queria fazer eu tive uma ideia de que pudesse, através da música, ajudar os tímidos, e cantando Quero Você para as meninas, Quero Você e tal, através da música. E eu levei a ideia, o Alípio Martins gostou, e foi lá no meu escritório, no edifício Marques Jacó, no 3º andar, que o Alípio Martins começou, junto comigo, num intervalo lá do trabalho, fazer a música comigo. Foi assim. E essa música estourou, eu me lembro que... Vendeu 1 milhão e 200 mil cópias. 1 milhão e 200 mil Foi, cópias. E outra LP. coisa, eu era da Warner na época, que o W Brasil lançou numa propaganda da Chevrolet. E foi um sucesso, inclusive, essa campanha. Foi no Faustão, o sorteio de carros e tal. Foi uma campanha vitoriosa. E assim, isso te deixou mais querendo ser mais cantor, querendo fazer uma carreira de cantor? Também pelo seguinte... Foi só um momento? Não, veja bem, eu sou muito pragmático nas minhas coisas. A gente percebe da maneira que você lida com
com a sua vida, né? É isso. Eu sou uma pessoa que eu não fico dando murro em ponta de faca. E nem chora o leite derramado, Não, né? eu viro a página. A nossa vida é um livro. Você, cada dia, vira uma página que você viveu. Se você ficar olhando para trás, você não vai resolver o seu problema do momento e muito menos planejar o seu futuro. Então, você tem que andar para frente. E tu como comunicador? Como Porque comunicador, foi o seguinte, foi influência do Silvio. Apesar de lá no interior, no Sonoro do Papai, eu falava muito pouco, com 8 anos mais ou menos, o papai tinha um colaborador que era o Rato, e quando o papai vinha para Cabé-Belém, eu falava para o Rato, Rato, deixa eu falar aí e tal. Mas eu não sabia falar muito bem e tal, era um pouco tímido também, mas isso também me influenciou. Mas o Silvio me influenciou diretamente, porque eu ficava observando o Silvio, como ele tratava as pessoas no auditório, como ele falava com as crianças, com as pessoas que participavam do programa dele, e eu fui me aprimorando, tanto que eu tive oportunidade de fazer com a fonoaudióloga aprendizado, fui me especializar naquilo que eu queria gostava, fazer. né? E que gosta até hoje. Você tem programa na rádio ainda, né? Tem um podcast lá do Carlos Santos, lá sábado de manhã, de 10 ao meio-dia. Eu te vejo de coisa, Faço quando... todo sábado. Ao vivo. É ao vivo. Ao vivo. E outra coisa, Carlos, e a política? A política... Tu eras um empresário, aí virou político. Como é que foi isso? Veja bem, eu queria, quando eu tinha 11 anos, o então governador Aurélio do Carmo foi lá em Soure para verificar lá, ele tinha assumido o governo, fazer vistoria, inauguração e tal. E eu vi as pessoas indo para Soure, de canoa, que naquela época era de canoa que ia para Soure, com roupa bem vestida e tal, aquela coisa, o alvoroço atravessando para... Mas não é época de Ciro, por que esse movimento? Daí o pessoal disse, olha, o pessoal vai tudo atrás do governador. Muito bem, aquilo me chamou a atenção, atrás do governador, isso é em qualquer lugar, onde o governador vai a gente atrás. Muito bem. Quando chegou, semanas depois, meses depois, na sala de aula, a professora Anaíse, que era minha professora, perguntou para nós lá, as crianças e tal, quando vocês crescerem, o que vocês querem ser? Todo mundo disse que cada um que queria ser. Quando chegou a minha vez, eu disse, eu quero ser governador. Menino. Eu quero ser governador, professor. Aí os meus colegas riram de mim e tal. Aí a professora Anaíse disse, não, se o Carlinhos quer ser governador, vamos respeitar o sonho dele. Égua, Carlos, como é a vida, hein? E tu fostes E governador. eu fui traçando, moldando a minha vida num objetivo. Agora, eu percebi cedo isso, que para ser político eu tinha que ter popularidade. Então, eu comecei a entrar no rádio, comecei na Rádio Clube do Pará, participando de um programa do J. Mininéia. J. Mininéia! Boa Noite Pará, que era só na onda tropical, só para o interior. Após o programa A Voz Municipalista, que era o Lauro Sabá e o J. Mininéia que apresentava. Então eu ia para lá porque eu era um dos patrocinadores. Eu tinha a Discolux e a Discolândia. E isso tudo, tu tinhas a gravação? Não, a gravação já veio depois. Para gravar o meu primeiro disco, em 75, 76, eu fiz a gravação, lancei os Brasas da Morambaia, foi o primeiro LP da gravação. Tu sabe? Conheceu? Isso. Foi o primeiro disco que eu lancei da gravação. Esse disco eu lancei em 74, eu acho. 74. Depois eu lancei o Carlos Santos. E assim, a Gravação, para quem não sabe, foi uma das maiores gravadoras e lançadoras de sucesso, principalmente para o Norte e para o Nordeste, não é isso, Carlos? Sem dúvida, porque naquela época você vendia disco. Hoje as coisas modificaram toda, a tecnologia mudou. Hoje tem outra maneira de comercializar, né? De monetizar. De monetizar. Né? E a monetização era, naquela época, a venda de disco. Eu fabricava, vendia e tudo. E foi por isso que a gente levou a gravação
para todo o Norte e Nordeste, foi um sucesso. Beto Você Barbosa sabe, foi de lá também. foi. Era uma dupla que nós criamos, Ari e Beto. Era o Beto e o Ari O Ari, Santos. teu Meu irmão. irmão. Meu irmão. É. Depois eles se separaram, saiu o Beto para gravar na Continental, o Ari gravou na RCA, Vitor, enfim. E cada um procurando o seu caminho. Eu sou o tipo da pessoa que eu sempre procuro incentivar quem quer vencer. Eu acho que a pessoa que quer vencer e procura o seu espaço, não desista, porque você tem capacidade de conquistar. A partir do momento que você pensa, você é capaz de conseguir. Carlos, de tudo que tu fazes, que tu és uma pessoa que se meteu em várias vertentes, né? De tudo que tu fazes, o que mais te emociona, te apaixona, te dá tesão? São fases. Você tem que fazer aquilo que você sente entusiasmo. Porque quando você faz com entusiasmo, você faz bem feito, você dá o melhor de si naquilo que lhe entusiasma. Uma vez, eu até conversando com o Oscar Rodrigues, ele disse que a motivação era mais importante do que o propósito. E eu discordei dele, porque se você tem um propósito de fazer algo, você pode ter a motivação, mas quando você tem foco. Sim. Porque só a motivação não te leva a lugares que você, com o propósito, com a determinação, consegue atingir. Porque nem todo dia você acorda com motivação. Né? Mas o teu propósito está lá. O propósito está lá. É verdade. Então, eu discordei dele, eu respeito o ponto de vista, não só dele, de qualquer pessoa, entende? Mas eu tenho o meu ponto de vista. Carlos, deixa eu te dizer uma coisa. A gente está fazendo esse programa e essa terceira temporada, né? Na quarta temporada, a gente veio para cá, nós estávamos sem o espaço que nós tínhamos e a gente tem, desde a semana passada... Posso tomar uma água? Claro, pode. A gente tem aprendido tanto com vocês. Ontem a gente esteve com a Lucinha, esses dias a gente esteve com o Manuel Cordeiro, tivemos também com o Madeirito, que é o pessoal da Gangue do Eletro, tivemos com o Nelsinho Rodrigues. Vocês dão uma lição pra gente dessa vida que vocês construíram, constroem, fazem a música paraense, que fazem o ser paraense. E a gente adora estar conversando e sabendo como aconteceu na tua vida. Qualquer pessoa que faça com propósito, ela se mantém. Agora, quando não é verdadeira, não sobrevive. Se a pessoa tiver, aquilo que eu falo, se tiver só motivação para fazer com o objetivo de ganhar dinheiro, de se dar fazer bem. dinheiro, se dar bem, não sobrevive. Agora, você perguntou o que é que mais me deixa satisfeito? Aquilo que eu estou fazendo. Porque eu não tenho problema nenhum de mudar de área. Não tenho problema nenhum de mudar de área. Agora, só mudo para aquilo que me dá realmente satisfação interior e que seja que eu possa servir pessoas, né? Que eu possa servir o próximo. Não quero dizer isso que eu só vou fazer as coisas achando que saco vazio não se põe em pé. Sim. Né? Você tem que ter recurso para poder manter aquilo que você almeja fazer. Eu penso assim, né? É isso, galera. Mais o Te Toca, a gente aprendendo com os nossos entrevistados. E dessa vez, Carlos Santos, maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado. Te toca. Te toca. Te toca.